Senhor. Irmãos e irmãs, que nós celebramos hoje o início desse tempo comum, o que em muitos outros lugares do mundo se fala tempo ordinário, esse tempo do cotidiano. Parece que quando a gente fala tempo comum, reduz um pouco a sua importância, né? Mas nós precisamos compreender que é justamente nesse tempo comum que nós aprofundamos o nosso conhecimento de Deus, nos aprofundamos nos ensinamentos de Jesus Cristo a partir da sua missão, do seu anúncio. Esse é o tempo em que Jesus passa. Não são grandes acontecimentos como o tempo da encarnação, o tempo do nascimento do Salvador, também nem como o tempo da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aí é onde talvez nós podemos nos perder, porque parece que é tão comum que nós não damos atenção. E a importância de escutar os ensinamentos de Jesus, para que nos tempos fortes da nossa fé, nós possamos vivenciar de uma maneira bem profunda, com muita fé, com muita adesão, tudo aquilo que marca o mistério da nossa salvação. Então, o que nós escutamos do Evangelho de hoje marca o início da vida pública de Jesus. Todo o Evangelho na missa começa naquele tempo, mas que naquele tempo é a primeira semana de Jesus. Dois fatos importantes na primeira semana da vida pública de Jesus. Em primeiro lugar, quando nós escutamos no domingo passado o batismo de Jesus, por meio também daquele anúncio profético profundo de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. E aí Jesus também se permite ser batizado. E agora, a semana de Jesus termina com essa festa de casamento. Essa festa de casamento, onde ele, sua mãe, seus discípulos estavam presentes. E é bonito perceber a sensibilidade de Maria, quando, olhando ao redor, percebe que o vinho acabou. O vinho na Escritura, dentro de uma imagem de espiritualidade na igreja, é o sinal da alegria. Então, vinho é sempre sinal de alegria naquilo que nós escutamos a partir da Escritura. Então, a alegria estaria acabando, simbolicamente, né? E Maria, percebendo de uma maneira muito sensível essa situação, intervém na vida de Jesus, na sua missão, também na história daquele povo que estava reunido. Chega a Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E Jesus entendeu completamente aquilo que sua mãe estava dizendo. Tanto é que a sua resposta nos faz compreender que já havia sim uma comunicação entre os dois a partir daquilo que um sabia da missão do outro. Mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora não chegou. E Maria não continua o seu diálogo com Jesus, apenas diz para aqueles que estavam ao redor: fazei o que ele vos disser. Então Maria ajuda com que Jesus marque esse início da sua vida pública. E ali Jesus se manifesta, como nós escutamos do Evangelho de São João. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. O que nós escutamos da Escritura é fundamental para que nós possamos estabelecer a nossa adesão a Jesus Cristo, para que nós possamos crer nele. No Evangelho de João nós temos 7 sinais. Esse é o primeiro dos 7 sinais de Jesus Cristo, para que os seus discípulos e o povo ao seu redor pudessem crer. Agora, em nós, que cronologicamente estamos distantes do tempo de Jesus e das suas ações ali no meio do povo, o que nós precisamos para acreditar em Jesus? Nós precisamos nos perguntar isso, porque não podemos ser dependentes de grandes sinais. Não podemos esperar uma cura milagrosa, não podemos esperar a transformação de água em vinho, não podemos esperar algo grande, porque a ação de Jesus, ela se dá no cotidiano da vida.
E nós precisamos ter a mesma sensibilidade de Maria para perceber a sua ação. Sensibilidade para perceber e também um espírito dócil para fazer o que ele nos diz. São duas coisas fundamentais para a nossa vida cristã: sensibilidade para perceber e o espírito dócil para fazer cumprir em nós a vontade de Deus, para fazer cumprir em nós o plano divino da salvação, que nos inclui nesse processo também. E assim, a igreja vai se tornar uma grande luz para o mundo, daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que se convertem ao caminho do Senhor, daqueles que também são um sinal de Jesus Cristo no mundo, a partir da fé que nos permite viver em comunhão com Ele, em comunhão pela palavra, em comunhão pela Eucaristia, em comunhão pelo compromisso de edificar o reino de Deus entre nós. Por isso devemos trazer para nós essa responsabilidade, a responsabilidade de quem é importante para fazer com que o reino de Deus aconteça entre nós. Na primeira leitura nós escutamos da profecia de Isaías, o povo que começa a retornar para Israel depois do exílio, e encontraram a sua terra toda destruída, reduzida a pó. A reconstrução da sua terra sagrada demoraria anos, muito tempo, mas a fala do profeta que conforta aquele povo, que tinha sua terra como algo de mais sagrado, o seu templo como a presença de Deus, e traz então a imagem da esposa, Deus que acolhe a esposa, que acolhe o seu povo, e não vai mais ser chamada desamparada, abandonada, porque o olhar amoroso de Deus vai fazer regenerar a vida daquele povo escolhido por Deus. E aí nós precisamos também pensar em como muitas vezes a igreja, seja a nossa igreja instituição, mas a igreja também família, a nossa família, que é a igreja doméstica, como muitas vezes está abandonada, nós deixamos desamparada, cheia de tantos contravalores que entram dentro dos nossos lares, muitas vezes até com o nosso consentimento, porque nós nos deixamos confundir com aquilo que não é de Deus, apenas porque é bom. Nem tudo que é bom vem de Deus. Nem tudo que é bom vem de Deus. Tem muitas coisas boas nesse mundo que nos afastam de Deus, porque são coisas meramente humanas, que não nos fazem entrar num processo de aprofundamento da fé, amadurecimento, de elevação espiritual. Nos faz apenas ter sensações, sentimentos, experiências que são com prazo de validade. Estão apenas na esfera da nossa existência humana, não nos conduz a Deus. Então nós também precisamos nos unir a Deus no sentido de que a igreja é esposa de Cristo. Nós aprendemos isso da doutrina e da teologia da igreja. A igreja, povo de Deus, é esposa de Cristo. E nós precisamos nos unir a Ele, no amor, na comunhão, na vivência dessa palavra, desses ensinamentos que nós escutamos a cada Eucaristia, a cada vez que nós abrimos a Escritura, a cada momento de oração. Senão nós vamos nos perder. Por isso, São Paulo, na sua carta aos Coríntios, que continua a sua missão, compreende também e anuncia isso, que essa mensagem de Cristo é para todos, não só mais para aquele povo de Israel, mas para todos os que estão de coração aberto, que acolhem essa palavra, se convertem e começam a trilhar, a caminhar esse caminho que Jesus Cristo nos conduz, cada um com o seu dom. São Paulo nos apresenta a diversidade na igreja, a diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito.
E todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Por isso a igreja é muito rica, rica de dons. O dom que se manifesta na sua vida, um dom que tem que ser cultivado. Por isso a importância de trabalhar essa dimensão com as crianças, a dimensão da oferta de si mesmo a Cristo. O que dentro delas, a partir da sua vida, da sua história, elas podem doar a Cristo, ao Senhor. Isso é algo que os seus pais, sua família, precisam cultivar no dia a dia, para que eles também encontrem o sentido de existir em Cristo. E quando estiverem na maturidade da idade, possam continuar fazendo essa adesão por Cristo e não se afastar dele, como muitas vezes a gente vê. Infelizmente é muito comum na igreja a gente perceber quantas crianças participam, mas vão crescendo, chegam ali no sacramento da crisma, parece que por obrigação, porque os pais vão empurrando, e aí depois desaparecem. E isso para os que chegam a fazer a crisma, né? Trazendo mais uma imagem de otimismo, porque são muitos os que não voltam. Então é isso, cultivar esses dons, essa relação com Deus, para que eles façam opção por eles mesmos, e não porque os pais estão impondo, porque os pais estão trazendo, mas para que eles tenham realmente a liberdade de escolher por Deus, e saibam que esse é o sumo bem, o maior bem para as suas vidas. Então, irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a encontrar esse vinho novo que nos traz a alegria nova em Jesus Cristo, enquanto família cristã, e assim também darmos um anúncio da vida alegre, da vida feliz junto do Senhor, que nos conduz ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.